Você pode ter se tornado pessoa com deficiência depois de entrar no serviço público, e isso pode reduzir anos da sua aposentadoria, ou fazer você trabalhar muito mais tempo sem saber. E o pior, muita gente aplica o cálculo errado em seu planejamento, e perde dinheiro e até tempo de vida. Hoje eu vou te mostrar como esse tempo é ajustado na prática, e o detalhe que muda completamente o resultado. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um colega, e isso pode evitar erros sérios. Eu sou o Rafael Marvila e este é o Guia do Servidor. Aqui eu explico de forma clara e prática as regras da aposentadoria do servidor público federal. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, já ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo que pode impactar diretamente o seu futuro. Agora presta atenção nisso. Muita gente acha que só conta o tempo depois que virou pessoa com deficiência para fins da aposentadoria especial para PCD. Mas não é assim. Se você adquiriu a deficiência depois de entrar no serviço público ou teve uma mudança no grau da deficiência, o tempo anterior não é perdido. Ele é ajustado proporcionalmente à nova realidade e para fins de cálculo de tempo desta regra especial. Funciona assim: o tempo de contribuição é dividido em períodos. O tempo sem deficiência e o tempo com deficiência, que pode ser nos graus leve, moderado ou grave. Depois disso, esse tempo é ajustado com multiplicadores. E aqui está o ponto mais importante. O grau da deficiência em que esteve por mais tempo é aquele que define a regra da sua aposentadoria. Ou seja, não é obrigatoriamente o grau atual que será analisado para definir o ajuste do tempo sem deficiência e quais os requisitos você deve preencher para essa aposentadoria especial. É apurado o grau em que você passou mais tempo contribuindo, e é com base nele que será aplicado o multiplicador específico para o ajuste, bem como a identificação do tempo que tem que ser cumprido como de deficiência para fins da aposentadoria especial. Agora vamos simplificar de uma forma prática, observando a tabela que está na tela. Se você é um homem e contribuiu mais tempo na condição de deficiência grave, significa que você precisa ter 25 anos de contribuição com a deficiência grave. E esses 25 anos serão somados ao tempo ajustado do período sem deficiência, por exemplo. E esse tempo sem deficiência deve ser convertido com um fator de 0,71, conforme a tabela. Ou seja, se você tem 10 anos sem deficiência, esses 10 anos serão convertidos em 7 anos e 1 mês, como se fossem de deficiência grave. Mas digamos que você contribuiu mais tempo na condição de deficiência leve. Então, neste caso, você precisaria ter 33 anos de contribuição com essa deficiência. Se nós somarmos o tempo ajustado, os mesmos 10 anos sem deficiência, esse tempo deve ser convertido usando o fator de 0,94, conforme a tabela, ou seja, os 10 anos se convertem em 9 anos, 4 meses e 24 dias, como se fosse deficiência leve. Então observe que, dependendo da regra, o mesmo tempo pode ser maior ou menor. Vamos a um exemplo realista. Uma servidora da Fiocruz, que entrou em 2005 sem deficiência, em 2018 passou a ser considerada PCD moderado. Em 2023, passou para a deficiência grave. Agora, olha o que acontece. Primeiro, nós identificamos o grau predominante. Se estamos em 2026, o grau moderado é o predominante, pois ela contribuiu por mais tempo, a saber, 5 anos, de 2018 até 2023. O tempo antes de 2018, que é sem deficiência, será ajustado aplicando o fator de 0,80, conforme a tabela que nós vimos. E isso quer dizer que os 13 anos sem deficiência serão convertidos em 10 anos, 4 meses
e 24 dias. Agora, o tempo entre 2018 e 2023, que é da deficiência moderada, ela é o grau dominante. Então isso significa que os 5 anos equivalem aos mesmos 5 anos. E o restante, como o grau grave, que são os 3 anos, será ajustado aplicando o fator de 1,20. Isso quer dizer que os 3 anos de deficiência grave são convertidos em 3 anos e 7 meses e 6 dias como deficiência moderada. E no final, soma-se tudo. Os 10 anos, 4 meses e 24 dias, mais os 5 anos, mais os 3 anos, 7 meses e 6 dias, que é igual a 19 anos de deficiência considerada moderada. Agora, essa servidora já sabe quanto tempo a mais de deficiência moderada ela precisa cumprir para atingir os 24 exigidos pela regra especial. Você entendeu? Comente aqui no vídeo se sim. Ou então diga o que você ficou com dúvida, porque isso pode antecipar ou até atrasar a sua aposentadoria em anos. Agora vem um erro mais comum. Muita gente ignora esse ajuste no seu planejamento, ou acha que todo o tempo vira automaticamente tempo com deficiência, e isso está errado. Sem esse cálculo correto, você pode tomar uma decisão pior, escolher uma regra errada ou desprezar uma regra mais vantajosa. Existe ainda um detalhe pouco conhecido. Se você trabalhou em atividade especial, insalubre ou perigosa, cujo tempo exigido é de 25 anos nesta atividade, esse tempo também pode ser ajustado conforme os multiplicadores na tabela que está na tela, mas só se for mais vantajoso que o ajuste anterior. Agora atenção para quem pensa na aposentadoria por idade. Aqui nessa regra muda completamente. Os 15 anos de contribuição com deficiência independente do grau precisam ser todos como PCD. Não existe conversão, não existe ajuste. O ponto mais importante desse vídeo é esse. Não basta saber que você tem direito. Você precisa entender como este tempo é contado, porque isso muda totalmente o resultado final. E para te ajudar a entender o que você precisa cumprir em cada uma das regras de aposentadoria vigentes hoje, eu criei o Guia Prático Checklist completo da aposentadoria do servidor federal. Antes de pensar em se aposentar, você precisa passar por esse checklist. Eu deixei ele gratuito aqui na descrição do vídeo. Tem servidor que descobre erro só quando já perdeu dinheiro, então não seja um desses. E se você já viu o checklist, mas quer uma análise personalizada da sua situação, também estou deixando um formulário para a sessão de orientação sobre aposentadoria que eu ofereço de forma individualizada. Confere na descrição. No próximo vídeo, eu vou te mostrar 3 erros que um checklist resolve, e este é um detalhe que afeta demais os planos de aposentadoria. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com outros servidores e siga o Guia do Servidor, porque no serviço público, a decisão certa hoje define o seu padrão de vida amanhã. Até o próximo vídeo.